do YouTube. Ok? Perfeito. Agora vamos começar. Muito bom. Então, Sara, é muito bom ter você aqui, conversar com você a respeito desse lançamento incrível, maravilhoso do Sonic. E eu tenho algumas perguntinhas que eu queria fazer para você a respeito do seu curso do Sonic, a respeito de tudo que você está fazendo. Então, você me permitiria fazer essas perguntinhas? Claro, Amanda, é um prazer novamente estar participando aí com você, né, e podendo esclarecer bastante a minha inspiração, que é esse personagem que eu amo tanto, que é o Sonic. E a gente vai fazer agora um bate-papo, né, e falar das novidades também, mais pra frente, né, do que espera 2025 no canal de Sara Arte Doce. Então, pode colocar a Maravilha! pergunta, bora lá. Vamos que vamos! Então, a primeira coisa que eu queria saber a respeito de você, a sua jornada. Como é que você iniciou, né, essa sua jornada no mundo da confeitaria, dos bolos esculpidos? O que te motivou a começar? Olha, foi assim, eu trabalhava no universo corporativo, né? Era diretora comercial, comandava em torno de 9 a 10 filiais no Brasil. Então eu já estava cansada dessa área corporativa e eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse ficar mais em casa junto com a família, né? E aí foi onde eu comecei a pesquisar sobre confeitaria e dentro da confeitaria eu encontrei a ramificação da confeitaria artística e bolos esculpidos. Foi amor à primeira vista. Só que naquela época não tinha curso online de bolos esculpidos. O único curso que tinha, ele era presencial em outro estado, custava R$ 3.500. Se eu quisesse aprender um bolo com braço, por exemplo, ia para R$ 7.500. Então, além desse preço, que na minha opinião é muito caro, eu ia ter que gastar com hospedagem, transporte, alimentação, porque geralmente levava aí de 2 a 3 dias para poder aprender. Quando eu tive acesso a esses valores naquela época, eu fiquei chocada e com muita raiva, porque eu queria muito esse conhecimento, aprender muito, dominar essa arte. E aí naquele momento eu falei assim, ó, eu vou dominar essa arte e eu vou abrir um canal no YouTube para popularizar esse conhecimento e possibilitar que outras mulheres possam trabalhar em casa com confeitaria, com bolos esculpidos. Porque é uma área extremamente lucrativa, poucas confeiteiras exploram essa área ainda. E como eu trabalhei muito na área comercial, né, estrategista comercial, quando eu decidi ir para esse ramo da confeitaria, foi um momento que eu vi que eu poderia faturar bem com bolos esculpidos e na minha região não tinha ninguém que trabalhava com isso. Então isso é uma outra questão que eu incentivo as alunas também, né? Você precisa sempre ser estrategista, não seja Maria vai com as outras. Se está todo mundo fazendo bolo de pote, você tem que fazer alguma coisa diferente para poder se destacar. E com o bolo esculpido eu consegui fazer isso. Então o conhecimento que eu obtive foi através de cursos internacionais com as melhores confeiteiras de bolos esculpidos. Que legal, que top! E qual foi o primeiro bolo esculpido que você fez? Como que foi aquela experiência? Bom, o primeiro bolo que eu fiz esculpido é assim, né? Eu fui pesquisando no Google e da minha cabeça eu fui tentando fazer aquilo, porque como eu te falei, naquela época não tinha curso online que ensinava isso, malmente algumas coisas lá no exterior. Tinha alguns idiomas russo, por exemplo, que eu não dominava, então eu tinha que cavar conhecimento dessa forma. Bom, eu queria fazer um coelho chamado Peter Rabbit. Só que, na verdade, tava mais pra chupa-cabra do que pra Peter Rabbit. Porque, assim, saiu terrível. Imagina, assim, as orelhas do coelho, né? Ele era tão grandes que parecia um burro. Foi uma coisa pavorosa. Mas o mais interessante é que naquela época eu passei esse bolo com um concurso, numa situação lá. Pelo incrível que pareça, eu ganhei. Eu fiquei chocada. Eu procurei esse bolo, essa foto aí, né, na minha nuvem, mas eu não consegui achar. Mas enfim, a primeira vez que eu fui fazer, eu foquei no coelho e deu chupa-cabra. Ficou assim terrível. Mas enfim, né, o avaliador do concurso achou que tava legal. Acho que ele ficou com dó de mim, né? Entendi. E você tem algum tipo de treinamento formal ou você aprendeu tudo de forma autodidata? Dois. No começo, como não tinha nada desse conhecimento online, né? Eu fui assim por deduções, né?
E aí, com o passar do tempo, eu fui fazendo cursos online, tudo com um preço interessante que eu conseguia cavar, né, com as gringas. E aí eu comecei a ter conhecimento e comecei a colocar em prática aquilo. Então eu diria que foi os dois caminhos, uma hora sozinha, autodidata, e depois eu fui achando os cursos, as técnicas e fui fazendo. Entendi. Agora, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o bolo que você fez, lindo, maravilhoso, e os desafios que você, né, teve que enfrentar. Quais são os maiores desafios ao esculpir bolos, especialmente quando se trata de detalhes finos, realistas? Sim, no caso do bolo do Sonic, né, eu já tinha o conhecimento da técnica. Então, a partir do momento que você tem conhecimento da técnica, você pode fazer qualquer personagem nessa posição. Nesse caso específico, o Sonic ele está numa perna só. Então, é um bolo que desafia a gravidade. Você tendo conhecimento, sabendo a técnica, você pode fazer um urso numa perna só, você pode fazer um Mario Bros, você pode fazer qualquer personagem. Então, o curso que eu criei do Sonic, você não vai ficar limitado em fazer só o personagem Sonic, não. É tanta técnica que você vai aprender nesse curso que com essa técnica, esse conhecimento, você é capaz de fazer qualquer outro personagem nessa posição que também desafia a gravidade. Puxa, que legal, hein? Você tá dando uma coisa que é bem, que dá para pessoas usarem para várias coisas diferentes. Isso é incrível. E o que costuma inspirar você quando começa um novo projeto de bolo esculpido? Bom, eu não sei se você acompanha os meus stories, mas eu gosto bastante de lojas de brinquedo, né? Sempre que eu vou no shopping, eu gosto de dar uma passadinha lá, porque a minha cabeça é assim, eu vejo um brinquedo, eu fico pensando, como eu transformo isso num bolo? Então, lojas de brinquedo me passa muita inspiração. Além disso, também tem um site chamado Pinterest, que eu gosto bastante. Ali eu tenho a minha galeria de desenhos e artes que eu acho legal que poderia fazer um bolo esculpido. Então, é ali que eu busco essas inspirações. Poxa, que legal. E esse bolo, ele parece realmente desafiar a gravidade. Foi difícil de fazer? Não, porque eu tenho conhecimento da técnica. Então, assim, a aluna que adquirir esse curso do Sonic, a partir do momento que aprende a fazer essa técnica, tira de letra, mesmo que ela não tenha experiência nenhuma em confeitaria. Puxa, que legal. E você tirou, ou melhor, você passou por algum desafio, bloqueio criativo, enquanto estava tentando fazer o bolo? Se sim, como você lidou com ele? Tem alguma estratégia para buscar essa inspiração maravilhosa? Tá, isso não aconteceu comigo, porque desde o início eu já sabia que eu queria fazer o Sonic. Eu fiquei um pouco na dúvida das posições dele, né? A princípio eu pensei ele fazer com o braço assim correndo, mas eu percebi que no filme ele aparece muito com os bracinhos assim para trás correndo, né? Mas quando isso acontece, né, se isso acontece com alguma aluna minha, o que eu recomendo para ela é o seguinte: sai um pouco de cena, né? Vai tomar um café, vai assistir uma comédia, vai dar uma volta, espareça as ideias, né? Fazer algo para te relaxar. E buscar inspirações dentro de galerias como o Pinterest e outras fontes, né? Porque aí depois sua mente está mais relaxada, você consegue voltar e tirar esse tipo de bloqueio, né? Mas no decorrer do tempo isso pode acontecer, mas não é nada um bicho de sete cabeças, não. Entendi, maravilha. Agora, falando um pouquinho a respeito do Sonic, quando você pensa nele, qual é a primeira coisa que vem na mente? Infância, videogames. Eu joguei muito quando era criança esse jogo, né? Eu amo muito esse personagem, eu acho ele lindinho, de todo fofucho, de todas as formas. Então, o Sonic me remete a isso, nostalgia da minha infância quando eu jogava videogame. Poxa, que legal. E o que você acha do personagem do Sonic? Ele tem algum significado para você? Sim, significado de força e família, porque o Sonic, apesar dele ter poderes e ser super rápido e assim forte, no final ele sempre precisa de um acolhimento da família, né, que é aquele casal do filme. Ele sempre necessita desse cerco, então é uma coisa que eu acho muito legal nesse personagem. Entendi. E o que mais te atrai no Sonic? Por exemplo, a personalidade dele, a aparência ou alguma outra coisa? Eu gosto muito da cor dele, do visual dele, assim, a paleta de cores do Sonic eu acho muito bonita, né? E inclusive, se você observar, esse bolo do Sonic eu fiz com uma técnica, o olho dele é de açúcar. Então não foi feito ali com pasta americana ou qualquer outra forma, né?
É uma outra técnica que eu aprendi no exterior e que eu trouxe para esse curso do Sonic também. Então, o que me chama a atenção no Sonic? Eu acho que tudo. O layout, a paleta de cor, a criação, porque ele foi feito inspirado num bichinho chamado ouriço, né? E a pessoa que criou isso transformou ele num personagem lindíssimo. Sim, é verdade. E como você descreveria o impacto do Sonic na cultura dos videogames e até mesmo no seu próprio interesse por jogos? O impacto é gigantesco, porque o Sonic é um personagem que tanto crianças amam, como adolescentes e adultos. Então, a confeiteira que tem acesso a esse meu curso e aprende a fazer esse personagem, ela consegue vender esse curso tanto para adulto quanto para criança. Porque é um bolo que ele causa um efeito, assim, um impacto visual incrível, tipo, uau! Além de ser um bolo esculpido, o personagem está numa perna só. Então, isso numa mesa de festa cria aquele uau, que incrível! Então, é essa visão que eu passo para as minhas alunas, sabe? Seja um estrategista. Ó, ano que vem vai vir um monte de filme legal. Vai vir Moana filme, dá para fazer personagem da Moana. Vai vir Thundercats, vai vir Aladdin 2. Então, assim, é importante a confeiteira que trabalha com bolo esculpido ou que queira começar a trabalhar com isso, se estudar, se inscrever no meu canal, porque ali eu ensino muita coisa importante, desde o zero até o avançado. E em cima disso, começar a aproveitar, surfar na onda, né, dos filmes que vão vir ainda mais pra frente, né? Agora, dia 25, vai estrear o Sonic. Então, esse é mais um motivo que hoje eu tô fazendo esse bate-papo para mostrar para as pessoas a importância de você realmente aproveitar essas oportunidades, surfar na onda dos filmes e dos desenhos e aproveitar que esse personagem Sonic é o queridinho mundial. Isso é verdade, né? E, na sua opinião, o que o que torna, né, o Sonic um personagem tão duradouro e popular até hoje? Eu acho que eles pegaram a ideia, o hype ali do videogame e trouxeram isso para os filmes, né? De uns anos para cá isso tem acontecido bastante, né? Personagens de gibi está virando filme, games está virando filme. Então isso é uma tendência que só tende a crescer. Então eu acho que os criadores pensaram justamente nessa questão, até porque o Sonic, ele foi criado para concorrer com o Mario Bros. E veio para substituir um videogame antigo chamado Alex Kidd. Então, assim, o Sonic, apesar de todos esses anos, ele continua sempre avançando e crescendo. E é como eu falei, né? O público que ama esse personagem é enorme. Com certeza. Agora, eu queria saber um pouquinho mais sobre o que você pensa do Sonic e os outros personagens em geral. Qual é o seu jogo ou filme preferido do Sonic? Eu assisto todos os filmes do Sonic, né? Enfim, mas o primeiro foi um dos filmes que eu mais gostei, porque conta a história dele, né? Mostra ele filhote, quando morava com a coruja, depois como que ele encontra a família, né? E tem muitas partes engraçadas. Outra questão também que eu amo desse filme é que tem o Jim Carrey, que é um dos comediantes, dos atores de comédia que eu mais amo nesse mundo, é o Jim Carrey. Então o Jim Carrey tá como vilão, ele tá super engraçado. Então, assim, assisto todos, vou assistir o 3 com certeza, mas o 1 me marcou bastante. Entendi. E como você se sente com relação aos outros personagens do filme, que fazem também parte do universo, como o Knuckles, o Tails, a Amy? Tails é o meu segundo favorito depois do Sonic. Eu amo a cor dele, eu amo a inteligência dele, ele é o carinha da tecnologia que sempre tá ali para ajudar o amigo. E o meu desejo, e eu vou fazer isso, é fazer um bolo esculpido exatamente nessa posição, onde o Tails está voando, suspendendo o Sonic, que vai ser em bolo também. E, novamente, mais um bolo que desafia a gravidade. Então, me aguardem. Poxa, esse daí vai ser demais, hein? Mais um desafio à gravidade e... eu também amo Tails. E com o lançamento dos filmes, as séries e os novos jogos, você acredita que o Sonic ainda tem espaço para evoluir? Com certeza, com certeza. Porque o Sonic, quando ele pega os diamantes, ele tem muitos outros poderes, né? Inclusive no 3 vai mostrar isso. Você vai ver uma cena onde o Sonic aparece amarelo. Então tem muita história que vai rolar ainda. E ainda não apareceu a namoradinha dele, né? Então, tem muita informação, vai ter muita coisa boa por aí. Até porque até agora já estão no terceiro filme e é um sucesso de venda, de bilheteria, assim, estrondoso. Então, com certeza, ele não vai parar por aí. Com certeza. Tem bastante espaço mesmo. Agora,
Tenho certeza que muita gente deve estar interessada também nessa parte das dicas de ouro, né? Então, qual é o conselho que você daria para quem está começando a trabalhar com bolos esculpidos e quer melhorar as habilidades delas? Gente, muito boa pergunta, Amanda. Primeira dica. Pessoal, quando eu comecei a me interessar por bolos esculpidos, não tinha curso online na época. Depois disso, quando começou a surgir, eu investi muito curso em dólar, em euro, em pesos, em outras moedas estrangeiras para conseguir chegar no conhecimento que eu tenho hoje. E eu não paro de estudar. Até hoje eu continuo estudando técnica, correndo atrás de estratégia, enfim. Então, a primeira dica que eu dou para você que está começando agora, fique maratonando o meu canal Jussara Arte Bolo. É um canal que é especializado em ensinar bolos esculpidos. Você vai ter acesso a esse conhecimento de graça, online, no conforto da sua casa. Qualquer dúvida é só escrever abaixo do vídeo. Quer mais mamata do que essa, amiga? Então, primeira dica, se inscreva no canal. Segunda dica, o segredo do sucesso é praticar, praticar, praticar. Eu continuo praticando até hoje. E quando eu faço um bolo que eu não curti o resultado, eu refaço o mesmo personagem até que, na minha visão, ele fique satisfatório. Então, essa que é a dica que eu dou para as minhas alunas também. Pratiquem, treinem, não se compare com outras, respeite a sua trajetória, né? Curta o processo, entendeu? E dúvida, a prof aqui, ó, tá aqui para ajudar vocês. E a terceira dica, e não menos importante, invista em conhecimento, né? Olha, eu fiz esse curso do Sonic com muito carinho, o valor dele tá super acessível. A gente já chegou na pergunta 19? Tá, então, mas daqui a pouco eu vou entrar nos detalhes dos valores. Então, gente, essas são as dicas para vocês. Invista em conhecimento e quem puder e tiver condição, invista no curso que eu fiz do Sonic. Mais para frente a gente vai falar sobre investimento. Sim, falando em investimento, né, você tinha citado que o primeiro curso que você havia feito, que você tinha buscado, quer dizer, estava R$3.500. É um preço bem alto, e você disse que até se você quisesse ter um curso um pouco mais completo, ia ser R$7.000. Então, você também havia citado que tinha um objetivo, né, de trazer mais pessoas, um curso mais abrangente, para mais pessoas terem conseguirem, né, acessar esse curso. Me fala, qual é o investimento para esse curso? Chegamos na hora? Já chegamos na hora. Vamos lá, vamos por parte então, pessoal. Essa imagem que está aparecendo aí mostra exatamente uma coisa que eu sempre falo para minhas alunas. Se você quer se destacar na confeitaria, você precisa tomar decisões diferentes da manada, diferente para ter resultados diferentes. Olha essa imagem. O tubarão está nadando numa direção e as sardinhas estão todas juntas do outro lado, né? Então, assim, dentro da confeitaria, existem febres, né? E agora a moda é cupcake. Então, se na sua cidade, todas as confeiteiras, que são suas concorrentes, estão fazendo cupcake, por que você vai fazer cupcake, né? Vou te dar um outro exemplo. Eu moro em Pomerode, que é considerada a cidade mais alemã do país. Ela fica em Santa Catarina. Aqui, a cada 2 passos que você dá, você tropeça numa cuca. Vou te falar o que é cuca. Cuca é uma massa de pão doce com uma farinha crocante em cima. Uma origem alemã, só que já está bem abrasileirado, né? O brasileiro faz isso. Então, se eu fosse querer sobreviver como confeiteira na minha cidade, em Pomerode, se eu for fazer cuca, eu vou ter que disputar cuca com um monte de confeiteira que faz cuca, com padarias e cafeterias chiquetérrimas que fazem cucas de todos os sabores que você nem imagina, com supermercado, com mercadinho. Eu ia morrer de fome se eu fosse vender cuca em Pomerode, porque todo mundo tá fazendo cuca. Então eu bato muito nessa tecla, gente. Primeira estratégia, na sua cidade, o que as outras confeiteiras estão fazendo? Não faça a mesma coisa que ela. Você vai brigar por preço, você vai passar nervoso, vai pegar aquele cliente que vai falar assim para você: ai, mas a Maria faz mais barato. Para, não fica nesse mimimi, não. Então, o que eu faço para você é um convite. Vamos estudar bolos esculpidos. Mesmo que na sua cidade tenha uma confeiteira que faça bolo esculpido,
Eu tenho certeza que a agenda dela está tão lotada que ela não tem nem mais tempo de pegar encomenda. Então, olha a oportunidade que tem aí para você, entendeu? Esse curso do Sonic, você não vai aprender só um curso de bolo esculpido, porque curso de bolo esculpido pago, você vai encontrar milhares por aí. Mas o meu curso tem um grande diferencial. Ele não é decorado com pasta americana. Você consegue mostrar o bolo aí pra gente, as fotos? Claro, só um segundinho. Olha só esse bolo. Esse bolo não foi decorado com pasta americana. Eu criei a minha receita exclusiva de chocolate de esculpir, que substitui o que a pasta americana faz, sabe? Ela é flexível, cheirosa e é de chocolate. Na boa, me perdoem aqueles que levantam a bandeira e defendem a pasta americana, mas nós sabemos como a pasta americana é feita. E de saudável, ela não tem nada. Vai muito, 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 muito açúcar impalpável, gordura vegetal e outros ingredientes. E a minha receita de chocolate esculpir vai chocolate e muitos outros ingredientes que são saudáveis. Então, hoje, quando um cliente chegar para você e falar assim, ah, eu não gosto de pasta americana, se você for minha aluna, você vai poder responder assim para ele, não se preocupa, eu tenho uma alternativa. Afinal, chocolate, todo mundo gosta. Muito bom. Então, Sara, ficou uma dúvida apenas. Qual é o melhor? Qual que é o preço que você colocou no Sonic? Muito bom. Antes de falar o preço também, eu quero só destacar uma questão. Eu quero que vocês descubram o chocolate de esculpir que vai transformar o bolo de vocês. Então, assim, vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem a questão. Como eu falei lá atrás, eu estava no mundo corporativo, comecei a trabalhar com bolos esculpidos na confeitaria, e uma coisa que no início me irritava era assim, quando eu falava, ah, eu trabalho com bolo esculpido, aí as pessoas falavam assim, ah, eu não gosto de pasta americana. Gente, que raiva que isso me dava, porque ali eu vi um obstáculo. Como eu vou ganhar dinheiro com isso, fazendo bolo decorado, com bolo esculpido, se as pessoas têm essa rejeição? As pessoas não gostam de pasta americana porque o sabor, a textura, é muito açúcar, tempos úmidos ela fica melada e pegajosa, é até difícil também de trabalhar. A hora que você vai fazer as emendas, ela não fica perfeita, é impossível você fazer uma emenda invisível, coisa que com a minha cobertura chocolate esculpir, você passa o dedo assim, ó, some, é invisível a junção de um lado com o outro. No meu curso eu ensino você a fazer essa questão da coloração, como que fica na cor X, na cor Y e assim por diante. Então, sempre que eu falava falso bolo esculpido, as pessoas, ah, eu não gosto de pasta americana. Então, no começo isso me causava muita irritação. E eu até cheguei a pensar em desistir, porque eu nunca conheci um cliente na minha região que falava, nossa, sou apaixonado por pasta americana. Eu também não gosto de comer pasta americana. E um dia eu estava na internet, você também não, né? E um dia eu estava na internet e estava assistindo uma live de um cake designer famoso e uma pessoa perguntou para ele assim, ah, mas o que a gente faz quando o cliente diz que não gosta de pasta americana? Esse cake designer virou e falou assim, ah, você fala para ele comer sua massa e recheio. Aí eu fiquei meditando nessa parte, né, e cheguei à seguinte conclusão. Esse não é um argumento bom para você usar para convencer um cliente a comer o seu bolo esculpido, seja ele redondo, de andar, o que for. Porque se você encontra um cliente que seja, digamos assim, duro na queda, ele vai virar para você e vai falar assim, bom, confeiteira, já que você está mandando eu pagar pelo seu bolo com pasta americana e só comer massa e recheio, então me passa o preço só da massa e recheio, você vai me entregar ali decorado, porque aí eu só vou te pagar a massa e o recheio, já que você pediu para eu jogar fora a pasta americana. E hoje, quando eu vou em festas, tudo, e o bolo é coberto com pasta americana, o que as pessoas fazem no evento? Elas põem a pasta americana de lado no prato, outras jogam no lixo e acabam só comendo massa e recheio. E isso para a gente que é confeiteira, que passa um tempo se dedicando, trabalhando com isso, é muito frustrante de ver, dá dó. Então foi onde eu fui estudar química de alimento. Eu cheguei a investir muito dinheiro em dólar para ter 1 hora da atenção de uma especialista em chocolate dos Estados Unidos.
Quando eu peguei a receita dela e trouxe para o Brasil, não deu certo. Porque no Brasil a gente tem essa parte territorial muito grande, né? Nordeste, um calor terrível. Sul, um frio e umidade forte. Então eu tive que adaptar a minha receita de chocolate de Scoopy que pudesse atender esses dois polos do nosso país. Então isso não foi da noite para o dia. Foi muito teste, foi muitos erros, até que eu acertei, né, nessa receita. Então, o que eu trago nesse bolo esculpido do Sonic é uma novidade que não existe ainda no nosso país. A confeiteira que for esperta, ligeira, ela vai pegar esse curso, vai investir e com esse conhecimento ela pode fazer docinho personalizado, ela pode fazer docinho esculpido, ela pode cobrir um bolo redondo de andar da forma que ela quiser e, além disso, cobrir e decorar um bolo esculpido desse, né? Então, as vantagens são imensas, mas rufem os tambores. Quanto será que é o investimento disso? Gente, se a gente dividir por dia, é menos de R$1,77 de investimento, ó, por dia. Não dá nem para comprar um cafezinho expresso, entendeu? Então, assim, qual que é o investimento que você vai fazer por mês nessa questão? Deixa eu até pegar meu papelzinho aqui para eu não passar a informação errada. São 12 parcelas de R$ 53,89. Gente, é muito barato diante de todo o investimento em outras moedas que eu fiz para poder trazer todo esse conhecimento nesse curso. Então, se a gente pegar esses R$ 53,89 e dividir por 30 dias, dá menos de R$ 1,77 de investimento. Esse é o valor que você vai investir para ter esse conhecimento. E detalhe, novidade no nosso país, só você, quem comprou o curso, que vai ter esse conhecimento e vai poder sair daí criando um monte de questões, né, de bolos, etc. E essas técnicas que eu ensino no curso, pode ter certeza, não tem aqui nos cursos aqui do Brasil de bolo esculpido. Eu digo isso com autoridade porque eu já investi em muitos cursos aqui no Brasil de bolos esculpidos. E muitas das técnicas que eu trouxe nesse bolo aí é que eu aprendi com as gringas. Então, eu deixo esse convite para vocês, venham fazer parte da minha comunidade, das confeiteiras estrategistas, se inscrevam no canal e detalhe importante, quem adquiriu o curso hoje, mas é só hoje, hein, vai ganhar um e-book com 3 receitas específicas de massa de bolo esculpido, uma receita de caramelo toffee, outra receita de morango e outra receita de chocolate branco. Gente, vocês não têm noção do sabor que é essas massas. Vocês não têm noção. É uma coisa de louco. E também aprendi lá no exterior. E não tem aqui no Brasil não, bebê. Mais uma novidade para você que chegar na frente. Então, quem adquirir hoje vai estar ganhando esse e-book aí com essas receitas de massa que você pode usar para bolo esculpido, para bolo de noiva, bolo de festa, ou para fazer caseirinho, para você fazer aqueles bolos da vovó. É uma massa super versátil e principalmente específica para bolos esculpidos. Mas assim, você pode dar inúmeras funcionalidades para ela, porque é muito gostosa, gente. Então eu deixo esse convite aí para vocês. Muito bom. Foi um grande prazer ter você aqui hoje, viu, Jussara? E até a próxima. Até a próxima, Amanda. Um forte beijo novamente. Muito obrigada pela sua atenção. Tchau, pessoal. Até a próxima.